alunos que estão fazendo o Enem, tá? E a gente vai fazer um recorte nessa conversa, falando aqui com o Ricardo Andrade, ele que é diretor da escola SEB Bilíngue aqui em Maceió. O Ricardo, né, que é professor também, ele tem toda uma experiência ligada à área de biologia, no ensino médio, pré-vestibular, coordenação pedagógica do ensino médio, isso é o que consome mais o juízo dele, e tem experiência em qualificação e requalificação de escolas também para o Enem. Ou seja, ele vive 24 horas essa luta para fazer com que o Enem seja exatamente um bom resultado para os seus alunos. Eu já vou fazendo uma pergunta mais leve aqui, Ricardo, provocando o que a gente conversava em off. O que dizer do primeiro dia de provas? Como é que foi aí a análise que os profissionais e vocês fizeram? Como é que foi o desempenho da estudantada que vocês trabalham o ano todo? Bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos aí da Rede Mix. Bom, o primeiro dia de prova acabou sendo muito dentro do esperado, né? O primeiro dia de prova, que é uma prova de redação, a construção de um texto dissertativo argumentativo pelos estudantes. Além disso, é uma prova de ciências humanas, ou seja, uma prova naturalmente extensa e interpretativa. Ciências humanas que contempla história, geografia, filosofia e sociologia, e também uma prova de linguagens, que também é uma prova de muita leitura, muita interpretação, que contempla língua portuguesa, língua estrangeira, com inglês ou espanhol, educação física, que faz parte da prova de linguagens, enfim. E foi de fato uma prova dentro do esperado, com algumas ressalvas aí que a gente pode falar já no campo da filosofia, por exemplo, né? Então foi uma prova dentro do esperado, o tema de redação, um tema muito bacana, e os nossos estudantes com certeza conseguiram sair muito bem. O que é que chamou a atenção para você também quando você fala aí na parte de humanas? É o que? É o avanço da filosofia, mais exploração de conteúdo técnico, como você falava aqui também nos bastidores? Exatamente isso. A prova de filosofia foi uma prova que caprichou na parte técnica. Isso é bom para os nossos estudantes, é muito bom, porque aquelas questões que eram resolvidas puramente com interpretação reduziram drasticamente, né? Hoje a gente tem teve uma prova de filosofia um pouco mais técnica, e foi o que destacou, na verdade, um nível mais elevado, sendo mais elevado que o ano passado, com questões muito técnicas, né? Com questões bem modernas, com temas sociais, com questões indígenas, com questões sobre os grupos de negros também. Requeria uma abordagem um pouco mais reflexiva por parte dos estudantes, né? Teve até termos epistemológicos dentro da prova. A prova de filosofia foi o destaque desse primeiro dia, com certeza. Minha filha falou, pai, tinha palavras lá que eu tive dificuldade, então são essas palavras técnicas aí, às quais se referem aqui também o Ricardo. Ricardo, quando o elaborador da prova, ele coloca situações como essa, é porque ele já vem de uma média também de outras provas elaboradas, e até para tentar fazer a chamada casca de banana, né? Para o aluno que já vinha ali meio que uma estratégia, e vai e coloca mais conteúdo. Se sai melhor na prova, quem mergulhou melhor nessas aulas, e para os professores que também ofereceram essas condições? Exatamente, Marcos. O Enem está ficando, assim, está se encaminhando para uma prova mais técnica, e ano após ano nós temos percebendo isso, né? Uma prova que se aproxima um pouco mais da USP, por exemplo, uma prova que se aproxima um pouco mais da Unicamp. História, por exemplo, a gente teve uma distribuição dos conteúdos muito ampla. Então, desde a parte da Era Vargas, Idade Moderna, Idade Média, patrimônio cultural, crise da monarquia, modernização do Brasil, além de ser uma prova muito mais balanceada entre história do Brasil e história mundial. Então, de fato, foi uma prova que favoreceu ao aluno que anota mais detalhes, aos professores que são mais detalhistas. Isso é bom. Isso valoriza o que nós trabalhamos ao longo de todo o ensino médio. Para você, esse consumo de informações, que eles têm mais acesso, né? São alunos mais conectados, ou ainda pelos meios tradicionais, seja pelo rádio ou também pela TV, ajuda nessa compreensão do mundo? Porque eu vi que muitos analistas colocam de forma muito clara que o Enem quer também selecionar, saber exatamente como é que o aluno analisa criticamente a sua realidade. Então, esse contato com a notícia, com a informação diária, é um degrau nesse processo formativo também?
Não, excelente colocação, Marcos. É exatamente isso. Hoje eu acho que o que nós precisamos enquanto país é de ter cidadãos cada vez mais críticos, né? E o Enem traz essa abordagem. A próprio exemplo do tema de redação, que foi desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Ninguém consegue escrever 30 linhas se não tiver um repertório cultural bacana para falar sobre a valorização, os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então, requer sim um aprofundamento teórico um pouco mais robusto, mas também uma condição de ter um repertório cultural mais intenso aí, Marcos. E compreender exatamente os desafios da realidade, né? Sejam eles políticos, sejam filosóficos ou ainda ligados propriamente à cultura africana, né? Que já está aqui no país desde a sua colonização. Um detalhe importante, Ricardo, é que a gente passa esse período da prova, você perguntou e a gente conversando aqui nos bastidores, você vive uma experiência de um aluno em preparação, eu também, os pais acabam se envolvendo, porque ali está depositada, né, a nossa expectativa de futuro, sem poder pressionar, porque eles já vivem a pressão do dia a dia, entre eles ali, de como fazer, mas fisicamente, eu pude conversar com a minha filha e ver relatos em outras reportagens, que prova longa, né? Começar 1h30 da tarde, terminar 19 horas, tem que ter, entre outras coisas, equilíbrio emocional, mas fisicamente tá bem preparado, né? Ô Marcos, a gente também considera isso, mas ao mesmo tempo é o mal necessário, né? Selecionar os estudantes para entrar nas faculdades federais e estaduais requer um tipo de peneira grande, e a preparação para esses meninos também é intensa. Então eles passam ao longo do ano por vários simulados, justamente para simular esses momentos, para que eles façam um controle de tempo mais adequado, até controle da alimentação, né? O que ele chegar ali 1 da tarde para fazer uma prova, ele não está ali ele está conectado desde as 11, das 10h30 da manhã e vai até o final da noite. Então, ao longo do ano, nós preparamos os nossos estudantes para se condicionar para aquele dia, eles estarem condicionados fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E muitos somatizam, né? Muitos têm dor de barriga no dia, muitos têm dor de cabeça, ansiedade, enfim. Então, de fato, é uma maratona para eles e nós precisamos oferecer o nosso melhor para que eles cheguem no dia da prova e se deem muito bem. Pois é, e isso tudo casado e alinhado com o dia a dia da escola, né? Que tem ali também o seu conteúdo programático a ser apresentado. Você falava para mim que vocês montaram uma estratégia que, passado o primeiro dia de provas, vindo a primeira semana, é hora de dar uma respirada, mas já tem que focar no próximo final de semana. Como é que você monta essa estratégia para os alunos SEB? Sim, exatamente. O Enem, para quem não sabe, ele funciona em 2 dias, em 2 domingos consecutivos. Então, os meninos tiveram esse domingo que passou agora, no dia 3, mas segunda-feira nós já estávamos com aula normal. Então, segunda, terça e quarta, aulas normais de revisão, apenas com os professores de matemática e ciências da natureza, que contempla física, química e biologia. Já na quinta e na sexta-feira, nós teremos aulões com temas transversais. Entre esses professores de matemática, biologia, física e química. Então, de segunda a quarta, aulas normais de revisão, mas quinta e sexta-feira voltam ao intensivão aí com aulas transversais. Sábado a gente aconselha que eles não peguem no material, se desconectem, vão fazer alguma atividade assim mais light, né, mais bacana, para domingo conseguir encarar essa prova de maneira mais tranquila. Como vai ser uma prova que vai puxar mais para a área de exatas, é claro que, naturalmente, o tipo de preparação, ele também é diferenciado. O que é que diz a sua experiência? Muito cálculo ou muito problema que gera interpretações para descobrir qual é o cálculo a ser feito, que aqui os mestres lá do SEB têm avaliado para essa prova do final de semana? Maravilha. A prova do próximo final de semana, ela contempla a área de matemática. A matemática por si só é uma área do conhecimento inteira. O que eu quero dizer com isso é que serão 45 questões só de matemática. E aí é muito importante que o estudante que vai fazer essa prova tenha convicção que ao abrir o caderno de provas, ele vai ter 15 questões classificadas como nível fácil, 15 questões classificadas como nível médio e 15 questões classificadas como nível difícil.
Porém, isso não vai estar sinalizado lá, nem tampouco vem uma ordem de sequência do mais fácil para o mais difícil. Uhum. Bom, vou começar com as primeiras, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ele pode pegar um caderno de prova que a primeira questão seja mais difícil do caderno. Uhum. E por que isso é importante saber? Porque, Marcos, a correção do Enem, ela não envolve o que a gente chama de teoria clássica dos itens, ou seja, acerto e erro. Existe um algoritmo matemático chamado TRI, que chama-se Teoria da Resposta ao Item. E olha que interessante. Suponha que nós dois sejamos candidatos. Uhum. E aí, em matemática, você acerta 30 e eu acerto 30. Mas, repare que interessante, você acertou ali as 15 mais fáceis e as 15 médias. Eu acertei as 15 médias e as 15 difíceis. Você vai ter mais ponto que eu. Porque você foi mais coerente nos seus acertos. No processo de evolução na hora da prova. Exatamente. A pessoa que acertou as 15 mais fáceis e as 15 médias foi mais coerente do que a pessoa que acertou as 15 médias e as 15 difíceis. O que é que isso significa? Trazendo para um contexto prático para o estudante que vai estar esse domingo fazendo o Enem. Se ele estiver fazendo a provinha dele e perceber que é uma questão mais complexa, que ele está com dificuldade de fazer, é preferível que ele pule. Por quê, Marcos? Porque é necessário que ele dê conta das 15 mais fáceis. É necessário que ele dê conta das 15 médias, para só assim, se der tempo, ele avançar e atacar as 15 questões mais difíceis. E não se sentir derrotado com a mais difícil e acabar se complicando com a fácil, né? Exatamente. Estatisticamente, Marcos, 45% da prova de matemática é matemática básica. Você acredita? Acredito. 45% da prova. Então, regra 3, sistemas métricos, transformação de unidades, 45% da prova. Eu sou do tempo da Carlos Chagas, e a Carlos Chagas gostava muito disso, e era casca de banana. Às vezes tinha uma conta extremamente simples ali, e o aluno, com a falta de atenção, acabava se perdendo no meio do caminho. Não pode. Então, quer dizer que existe toda essa estratégia para a atual estrutura do Enem. Sim, certamente. E só para vocês terem uma ideia, a gente também tem o tempo estimado para cada item ou questão. Certo. Então, aproximadamente 3 minutos que o estudante pode ficar em cada item. Então, isso você já vem trabalhando em sala para ele também saber fazer isso na hora H lá, é o condicionamento que você falou. Perfeito. E aí é onde entra o detalhe, porque, por exemplo, em matemática básica, ou seja, regra 3, sistemas métricos, enfim, o nosso estudante, ele não precisa acertar, ele precisa acertar rápido. Então, o condicionamento que nós fazemos é para que ele acerte rápido, porque ele vai precisar de mais de 3 minutos em uma questão um pouco mais complexa, por exemplo. Então, e esse é um dos vieses que nós utilizamos para a preparação dos nossos estudantes de matemática. As questões fáceis e as questões medianas, eles precisam acertar rapidamente, porque ele vai precisar de tempo. Sobretudo na outra prova, que é a prova de natureza. Então, na prova de natureza, ele vai ter uma biologia da vida que vai fazer com que ele analise um gráfico de ciclo menstrual. Não vai tomar tempo. Avaliar o FSH, o LH, o estrogênio, enfim. Para ele avaliar uma questão de química orgânica, ele vai tomar tempo. Então, ele não vai poder tomar os 3 minutos numa questão simples. Ele vai precisar usar 4 minutos, 5 minutos para uma questão, por exemplo, mais complexa de ciências da natureza. É isso aí, minha gente, tá vendo aí? Falando com o especialista Ricardo Andrade, ele que é diretor aqui da Escola SEB Bilíngue Maceió, dividindo com vocês como é essa construção, a preparação para esses verdadeiros atletas da intelectualidade que fazem o Enem. Ricardo, queria agradecer a sua presença. Caso eu tenha deixado de explorar algo que você considere relevante, a palavra final é sua. Talvez agora você esteja sendo ouvido aí por algum estudante ou principalmente pais, né, de estudantes que estão ali dividindo essa ansiedade com você sobre o Enem. Fique à vontade. Ô Marcos, eu que agradeço pelo convite, agradeço aí a parceria da Rede Mix, presente, cobrindo o Enem, mas se você vai fazer o Enem neste final de semana, manda ver em relação à resolução de questões. Resolve o máximo de questões que vocês puderem fazer até sexta-feira. Né? E se você tem um filho ou uma filha, ou uma sobrinha, um sobrinho ou um neto que está aí na sua casa que vai fazer o Enem, dá todo o apoio possível. De fato, é um período sensível para os meninos, é um período sensível para as meninas. Eles estão num momento extremamente sensível. Mostra para eles que eles são muito mais do que uma prova de vestibular. Né? Você, enquanto adulto, assim, tem esse poder de mostrar para eles que eles são mais do que isso e dar todo o apoio moral, todo o apoio familiar, que eu tenho certeza que é isso que eles precisam. Vai dar tudo certo.
Valeu, é isso aí. No final dá tudo certo, né? Tem que ter fé, andar com fé sempre.